Eu vou tomar uma brama, quebrar esse gelo, fingir a verdade. Louco pro show do Gustavo e posta no feed. Pra cê ter saudade, vai sentir saudade. Eu vou tomar uma brama, quebrar esse gelo, fingir a verdade. Louco pro show do Gustavo e posta no feed. Pra cê ter saudade, vai sentir saudade. Meus amigos, gente boa, aqui Selmo Camargo, eu vou falar um negócio para você. Mais uma vez o Ceará vira manchete Brasil afora de forma negativa. Não é surpresa para ninguém. O presidente, semana passada, já tinha reunido os conselheiros, já tinha alertado para essa matéria que a gente viu hoje. A matéria fala claramente sobre sonegação, a emissão de notas fiscais falsas. É algo triste para a história do Ceará. Algo triste, sinceramente. A matéria é do jornal Folha de São Paulo, né? Não é de qualquer jornal, é do jornal Folha de São Paulo. Então, é complicado, cara, a gente ver tamanha história. Mas vamos lá. Deixa eu ler a matéria. Eu não vou tecer muito comentário. Porque eu tinha para falar sobre isso, eu já falei. Quem me escuta, quem me acompanha, sabe o meu ponto de vista há muito tempo. Até livro eu lancei. Inclusive está na Amazon, Gestão Temerária de Selmo Camargo. Vocês podem ir na Amazon e comprar R$ 24,99. E lá tem um relato sobre tudo isso que está acontecendo hoje no Ceará Esporte Clube. Por analogia, eu peguei exemplos de outros times, exemplos de gente que deu errado e que depois deu certo, gente que fazia errado e depois começou a fazer certo e deu certo. Ou seja, no livro eu faço o panorama geral do que seria gestão temerária. E tudo me apronta para o que está saindo hoje nas manchetes em todo o Brasil. Mais uma vez, o nome do Ceará Esporte Clube jogado na lama. Essa aqui é a verdade. Mas não é surpresa. Tá? Não é surpresa. Matéria da Folha de São Paulo. Polícia investiga presidente do Ceará. Polícia investiga se presidente do Ceará emitiu 45 milhões em notas falsas. João Paulo Silva confirma que emitia os documentos para criar lastro necessário a atrair investidores e depois os cancelava. Ele nega a irregularidade. Bom, o jornal já disse que ele confirma. Já que o jornal disse que ele confirma, deixa eu trazer aqui. As notas fiscais emitidas, pode explicar? Posso. As notas fiscais eram lastro. Por que eram canceladas? Porque era o lastro do fundo de investimento. O fundo era sinistro da mas a Estrela Bet disse que isso não era para ser feito. A Estrela Bet ela fez uma notificação por conta da vedação dos direitos de mandar, de vincular o contrato. Tanto é que quando eu tomei com as notas fiscais eram lastro. Por que eram canceladas? Porque era o lastro do fundo de investimento. O fundo era sinistro mas a Estrela Bet disse que isso não era para ser feito. Cara, eu tenho profundo respeito hoje pelo Ismael, que é assessor de imprensa do Ceará. Eu sei que às vezes foge até da competência da assessoria de imprensa, mas falta orientação, no mínimo, ao presidente para não falar esse tipo de coisa. Nem quando o cara faz, o cara diz. Aí o presidente, numa noite de prestação de contas, o Nilo Weber, que é conselheiro do clube, que é contador, advogado, fez a pergunta sobre as notas e ele vai, réu confesso, né? Porque ele disse que fez e cancelava. E disse mais, né? Disse que a empresa que trocava, que é de um rapaz, segundo consta, filho até de uma desembargadora aqui no estado do Ceará, é o cara que trocava as notas para o Ceará, sabia da história. Segundo o João Paulo diz aqui no vídeo. Na matéria do jornal, a gente vai ver o que ele diz sobre isso. Vamos lá. A Polícia Civil do Estado do Ceará investiga a acusação de que o Ceará Esporte Clube, o nome é o do Ceará que vai para a manchete, né? Utilizou um contrato com a casa de apostas Estrela Bet, patrocinadora do clube na época, né?
para emitir mais de 45 milhões em 85 notas frias em 2023. As notas eram canceladas até 72 horas depois de emitidas, após serem apresentadas a fundos de investimento como lastro para adiantar valores que o clube, na verdade, não fazia jus a receber. São essas notas aqui que o João Paulo se refere no vídeo. A Estrela Bet alegou que o clube cometia eventual crime com a prática e rompeu o contrato. A Estrela Bet era o patrocinador da época. Reeleito presidente do Ceará, João Paulo Silva e outras 8 pessoas são investigadas sob suspeita de formação de quadrilha, apropriação indébita e lavagem de dinheiro na gestão da agremiação, que jogará a Série A no ano que vem. Tenho até medo, se não há alguma previsão aí, de algum prejuízo desportivo ao Ceará. Não consigo enxergar no âmbito jurídico isso, mas não sei se há previsão em algum regulamento, não sei. Não sei, sinceramente, eu não sou especialista na lei geral dos esportes, de repente há alguma punição para o clube em caso de alguma atitude dessa forma, enfim, eu não sei, tem que estudar isso aí. Aí fica para os especialistas aí me trazer essas notícias. A Folha, João Paulo confirmou que emitia as notas para cancelá-las depois, sem que isso fosse permitido pelo contrato e sem o conhecimento da patrocinadora. Gente, isso é muito sério, cara. Ele afirmou ainda que desconhece o inquérito, que é público, e por isso não poderia comentá-lo. Eu não entendi. O inquérito é público ou está em sigilo? Não entendi, Folha de São Paulo. Então, o diretor financeiro, João Paulo, assumiu a presidência do Ceará em março do ano passado, para o mandato tampão, em meio a uma crise financeira. Com o clube rebaixado e sem caixa, se valeu do contrato com a Estrela Bet para criar lastro para a captação de recursos. Ainda que o acordo não houvesse a emissão de notas e proibisse expressamente a antecipação de valores a receber, como ele fez. Ou seja, o Ceará fechou o contrato com a Estrela Bet e da seguinte forma: não pode trocar de forma nenhuma o contrato para fins de garantia, de trocar, de fazer dinheiro. Em tese era isso, tá? Em tese era isso. Tinha uma necessidade de fundos de ter lastro para a operação. Para confortar essa necessidade do fundo, eu emitia as notas e depois cancelava, admitiu João Paulo à reportagem, negando que o mecanismo seja um tipo de fraude. Nem ele sabe o que está fazendo, essa é a verdade. A Estrela Bet disse que não reconhecia as notas e que reclamou reiteradas vezes da prática ao longo de um ano, tendo rompido de forma unilateral o contrato em abril passado. Na notificação obtida pela Folha, acusou o Ceará de estar cometendo eventual crime. As recentes operações de emissão e cancelamento de notas fiscais e a antecipação de recebíveis no contexto e na forma que foram realizados violam as previsões contratuais do artigo 422 do Código Civil e várias outras disposições legais de natureza civil, fiscal e, eventualmente, até criminal, disse a Estrela Bet no documento de 17 de abril do ano passado. O distrato ocorreu depois que a Justiça acatou pedido de antecipação de provas. Na verdade, 17 de abril desse ano, né? O distrato ocorreu depois que a Justiça acatou pedido de antecipação de provas apresentado pelo Conselho, por conselheiros, aliás, de oposição no Ceará, que conseguiram acesso às notas canceladas. Eles juntaram outros documentos obtidos a partir da decisão e os entregaram a uma auditoria independente. O relatório dos investidores que aponta, na verdade, o relatório dos investidores aponta que somente em 2023 o Ceará realizou 40 termos de cessão de crédito, uma espécie de empréstimo, a maior parte deles junto a 3 fundos da gestora CVPAR, que não é investigada, diga-se de passagem, tá? Antiga patrocinadora do clube, lastreados por essas notas emitidas em contrato com a Estrela Bet,
canceladas logo depois. Em uma operação do tipo, o cedente, no caso o Ceará Esporte Clube, apresenta um documento que atesta que ele vai receber um valor, por exemplo, R$ 1 milhão, de um sacado, no caso a Estrela Bet, que era devedora. O fundo CVPAR antecipa o dinheiro, nesse caso, no caso concreto aqui, pagando 923 mil, aceitando receber quando o patrocinador fizer o pagamento, o valor integral de 1 milhão, mais juros. Quanto eram esses juros, né? O Ceará pede como era o esquema, segundo a investigação. Vamos lá. Estou narrando os fatos aqui da matéria do jornal Folha de São Paulo. O Ceará pede um empréstimo à CVPAR. Como garantia, apresenta uma nota na qual atesta que tem a receber um valor da patrocinadora Estrela Bet. Com base nas notas, a CVPAR empresta o dinheiro. Dias depois, o Ceará cancela a nota usada como garantia. O contrato entre Ceará e Estrela Bet, porém, vedava expressamente a cessão antecipação de recebíveis de acordo com a patrocinadora. Com o documento, seria de conhecimento da gestora de fundos, segundo pessoas a par das negociações. Vou ler isso aqui de novo. O documento seria de conhecimento da gestora dos fundos, no caso da CVPAR, segundo pessoas a par das negociações. Mesmo assim, entre abril e dezembro de 2023, a CVPAR aceitou 85 notas do Ceará emitidas sob o contrato com a Estrela Bet, que foram canceladas em seguida. Gente, 85 notas. As notas aceitas pela CVPAR referente a recebíveis de 2023 e 2024 somam 37 milhões de reais. Mas o Ceará só teria direito a receber da patrocinadora no período menos da metade disso, cerca de 17 milhões. Eita. Pelo contrato de patrocínio com a Estrela Bet, o Ceará receberia 5 milhões no segundo semestre de 2023. Mas em uma única operação, em junho, a CVPAR aceitou 15 notas emitidas pelo clube sob o contrato mantido com a Estrela Bet, que somavam 7 milhões e meio, e foram apresentadas como sendo referentes ao patrocínio até o final do ano. O Ceará foi assessorado em todas essas operações pelo escritório de advocacia Vale e Vieira, que pertence ao CEO e fundador da CVPAR, ou seja, Cláudio Vale Vieira. O Cláudio é advogado e tem o fundo CVPAR. A Folha, o escritório disse que foi contratado para atuar como consultor da estruturação de dívidas, captação financeira e acesso a mercado de capitais. Por esse serviço, o escritório de Cláudio Vale era remunerado em cerca de 8,5% só. 8,5%. Ô, papai! Por que não veio para o meu escritório um negócio desse, hein? De tudo que o Ceará conseguia arrecadar com as notas junto aos fundos CVPAR 2, Veritá e NSP, geridos pela empresa em que Cláudio Vale é CEO. No total, a Vale e Vieira Advogados recebeu pelo menos 1,9 milhão do Ceará em 2023, graças a essa operação. A gestora de fundos disse à Folha que as operações são legítimas, regularmente lastreadas dentro da política de elegibilidade de crédito constante do regulamento e foram devidamente liquidadas. E elogiou o Ceará como possuidor de regular histórico de operações liquidadas, possuindo orçamento e recebíveis suficiente para honrar os seus compromissos. Ou seja, a CVPAR elogiou o Ceará. CVPAR que estampou, né, na manga da camisa do Ceará no último jogo pelo campeonato a marca, né? CVPAR. O último jogo da Série B, Ceará conquistou acesso à Série B com o fundo de investimento CVPAR como patrocinador. Olha aí. Quanto pagou o Ceará, né? Como foi aí o negócio? Em razão de dívidas com outros clubes, a FIFA impôs ao Ceará, nesta temporada, restrições para registrar atletas. Inclusive, o presidente disse que o Ceará não está no transfer ban. Mas consultando hoje, dia 19/12, o site da FIFA, o Ceará ainda está lá como clube restrito a contratar, a fazer negociações com os jogadores. Eu não entendo essa demora da FIFA em tirar o Ceará, né, do rol de clubes que são mal pagadores. Sinceramente, demora esse tempo todo, presidente. É complicado.
Em razão de dívidas, outros clubes, a FIFA impôs ao Ceará nesta temporada restrições para registrar atletas. Ainda assim, o clube conseguiu acesso à Série A, tendo a CVPA como patrocinadora na última rodada. Questionada se tinha conhecimento de que as notas que acolhia eram canceladas depois, a CVPA disse que o eventual cancelamento, se não comunicado, não é sabido. Ou seja, rapaz, se cancelaram, não me avisaram. Sem explicar se houve a comunicação, contudo, a operação segue lastreada em contrato e demais garantias. João Paulo disse em assessoria, aliás, em assembleia, em 30 de abril, que os fundos tinham conhecimento disso. Lembra que eu falei? Agora, a reportagem afirmou que a CVPA só ficou sabendo da prática já este ano. Depois dos fatos narrados na reportagem e antes da fala na Assembleia, destacamos que a origem e a solvabilidade dos títulos negociados são de responsabilidades do cedente da operação, que no caso concreto era o Ceará Esporte Clube, a quem o credor poderá exigir o cumprimento das obrigações de recompra em caso de vício e ou questionamentos, afirma a empresa em nota, no caso a CVPA. A Folha, a Estrela Bet disse que o contrato foi rompido de maneira formal e dentro das disposições contratuais previamente estabelecidas e comunicadas ao clube, reforçando que a confidencialidade contratual impede a divulgação de detalhes específicos. O Ceará já é matéria no Brasil inteiro falando sobre esse assunto, né? Já são vários os desmandos aqui, o Luiz Eduardo Lacombe, enfim, as matérias andam mundo afora. Sinceramente, para mim não é nenhuma surpresa, não há nenhuma surpresa, o vídeo não é de hoje, o vídeo é antigo. Todo torcedor do Ceará que acompanha Selmo Camargo sabe muito bem, a gente há muito tempo já trouxe esse vídeo aqui, já havia alertado para o perigo dessas operações, da forma que o Ceará fazia. Fazer a operação não tem nada de erro, né? Errado é a forma como se apresentou que fazia. A polícia está investigando, o Ministério Público está à frente das investigações, vamos ver no que isso vai dar. Eu, sinceramente, não tenho nenhuma surpresa, mas e você, torcedor? Se surpreende com isso? É ruim, né, cara? A gente vê o Vozão nas páginas policiais, não é brincadeira. Que seja tudo esclarecido, que os punidos sejam, aliás, que os culpados sejam punidos e que a torcida fique sabendo, né, do que realmente aconteceu, por que aconteceu. Providências deverão ser tomadas, devem ser tomadas. Há muito tempo a gente vem falando isso aqui. Ao meu ver, tem muito ainda a aparecer lá no Ceará Esporte Clube. Infelizmente. É isso que a gente tem a dizer. Abraço a todos vocês, curtam, compartilhem. Estou chegando a 15 mil inscritos, queria muito contar com a ajuda de vocês. Se inscrevam, divulguem o canal para mais pessoas. É muito, muito, muito importante ter todos vocês aqui comigo. Beleza, gente? Fiquem com Deus. Um abraço. A gente se vê por aí. Eu vou tomar uma brama, quebrar esse gelo, fingir a verdade. Louco do show do Gustavo e posta no feed. Pra cê ter saudade, vai sentir saudade. Eu vou tomar uma brama, quebrar esse gelo, fingir a verdade. Louco do show do Gustavo e posta no feed. Pra cê ter saudade, vai sentir